já falar, gente, do ato de lançamento do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, que celebra os 33 anos do ECA, gente. E tem uma promoção agora de um evento nessa quinta-feira, na data de aniversário do Estatuto. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o Daniel Miranda, que é o coordenador, né, conselheiro da criança e do adolescente, vai explicar um pouco mais para a gente. Daniel, seja bem-vindo ao TV Revista. Obrigado, uma boa tarde a todos e a todas. Olha, eu acho importante a gente já começar essa pauta explicando de fato o que é o Estatuto, né? Já são 33 anos, mas como a gente estava conversando aqui no bastidor, o imaginário de muita gente ainda fica meio confuso. Quais são os direitos, quais são os deveres? Explica pra gente. Vamos lá. Falar de Estatuto da Criança e Adolescente é falar de uma normativa que trata a criança e o adolescente como sujeito de direito e cria um sistema de garantia do direito da criança e adolescente, permeando aí pelo eixo da promoção de serviços como saúde, educação, habitação, né? Na de defesa, onde atua na defesa de qualquer tipo de violação de direito contra a criança e adolescente. E a gente tem um órgão, uma instância que é conhecida por todos os brasileiros, baianos e daqui de Salvador também, que é o Conselho Tutelar. Exatamente. E a instância de controle, que é o mais importante, que é a participação minha, sua, de todo cidadão e cidadã na participação no processo de construção das políticas públicas de criança e adolescente, discutindo educação, moradia, na questão do financiamento, da qualidade da educação. E quando a gente fala educação para criança e adolescente, a gente está falando estrutura física de sala de aula, melhor remuneração para o profissional de educação que está ali também, porque sem um profissional de educação não teremos futuro. E criança e adolescente, ele é presente. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele regulamenta, ele cria uma obrigatoriedade para o Estado de Direito, fazer com que as três esferas de governo garanta, sim, o direito da criança e adolescente, o direito de ir e vir, do poder de decisão e, principalmente, de participação. E no seu ponto de vista, hoje, né, quando a gente fala em Brasil, quando a gente fala, sobretudo na Bahia, quais são os principais desafios para quem trabalha, né, para garantir, de fato, que esse estatuto possa ser posto em prática? Os principais desafios que nós temos, primeiro, é trazer a criança e adolescente com prioridade absoluta na prática, que na lei já temos. Na questão orçamentária, não só pensar em lastro financeiro de milhões e bilhões, mas pensar qual é o contexto das nossas crianças e adolescentes em Salvador, na Bahia e no Brasil. Por que nossas crianças e adolescentes são abusadas sexualmente, como nós tivemos no mês de maio, né, a campanha contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente, e que no Nordeste e na Bahia temos maiores índices de crianças e adolescentes sendo abusadas. Por que perguntamos e devemos perguntar por que crianças e adolescentes trabalham para gerar renda ou complementar renda para suas famílias? Ou seja, o desafio maior é a gente começar a perceber que os indicadores, eles precisam ser debatidos e pensar em ações não para remediar, mas sim para atacar a causa. Se eu vejo que uma criança trabalha para sustentar a família, para complementar a renda, aí eu permeio, tenho que focar na geração e qualificação profissional dos seus pais responsáveis. Porque lugar de criança é na escola, lugar de criança é no parque, é no esporte, é no lazer. Eu acho essa informação muito importante porque é uma reflexão que a gente faz na sociedade, né? Porque, às vezes, como você mesmo falou, quer atacar ali, né? Aquela situação, a criança que está ali no sinal, só que não consegue entender o contexto inteiro que faz aquela família, às vezes, ter que ser obrigada, de fato, a colocar um adolescente, por exemplo, para ajudar nessa parte de complementação de renda. E pensar nesse estatuto é pensar não somente na criança e no adolescente, e sim no adulto, que é pai, que é mãe, e que precisa garantir a essa criança que o estatuto seja posto em prática, né? Perfeitamente. E a gente precisa entender que o Estatuto não só traz direitos, traz também deveres para criança e adolescente. Porque se eu tenho direito à educação, o meu papel é fazer as atividades, é respeitar o profissional de educação, professor e professora, é preservar o ambiente físico da escola e, o mais importante, fazer o meu dever de casa, que além da escola é estudar. E a gente precisa compreender também que é papel da família, da sociedade e do Estado zelar pelos direitos da criança e adolescente. Se a gente for perguntar, você que está em casa, que é pai, mãe, tio e tia, aonde estão seus filhos? Exato. O que estão fazendo durante a manhã, tarde e noite? Porque a responsabilidade não é minha, na condição de conselheiro do direito,
zelar pelo horário da criança e adolescente chegar em casa. Criança e adolescente no bar é competência dos pais e não do Conselho Tutelar. Ou seja, precisamos empoderar a sociedade para compreender que todos nós somos responsáveis pelo direito da criança e do adolescente, mas a família, os pais e responsáveis, são os detentores desse direito e também do diálogo sobre o dever, né, da sociedade e de seus filhos e filhas. Então, a família é o pilar. Se a gente não trabalha a família, a gente não muda a realidade. Inclusive, não dá para terceirizar a responsabilidade, né? Me conta um pouco mais sobre as comemorações, né? São 33 anos de estatuto, o que é que vem aqui na Bahia por aí? Pronto, pela manhã nós tivemos uma caminhada do Campo Grande à Praça Castro Alves, concluindo agora, né, puxada aí pelo Conselho Tutelar de Salvador, em parceria com o Ministério Público, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Fundação Cidade Mãe. Essa caminhada é uma forma de a gente trazer para as ruas o que é o ECA, a comemoração de 33 anos e também um grito dizendo: temos o ECA, melhor normatização do mundo e política da criança e do adolescente, mas que precisa ainda se avançar muito, sair do papel. E agora à tarde teremos o lançamento do Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança e Adolescente do Estado da Bahia. Um plano que traça metas, diretrizes para os próximos 10 anos no âmbito do Estado da Bahia, que também vão orientar os municípios que não têm o seu plano a elaborarem e permeiam em 5 eixos, como eu já falei, 3, né? Mais 2 eixos que a gente traz aqui e destaca é principalmente a participação dos adolescentes no processo de construção de políticas públicas. Por quê? Quando a gente participa de um processo ou participa de algo, a gente se sente pertencente. Quando a gente tem nossos objetos, nossa roupa, nossa casa, a gente não cuida. Exato. Da mesma forma, quando o adolescente ele começa a participar do diálogo, da construção, ele começa a valorizar, ele se sente sujeito de direito. Porque, infelizmente, se a gente pega o histórico, a criança e o adolescente sempre foram objetos, foram vistos simplesmente para executar aquilo que o adulto queria. Ou seja, as nossas crianças sempre foram vistas no passado como se fosse um adulto mirim, com responsabilidades, com obrigatoriedade de ser o espelho do pai, ser espelho da mãe. Outro fator que a gente precisa observar, falar de criança e adolescente na Bahia, criança, ela tem local de moradia, seja na periferia, seja negra, seja mulher, a gente precisa observar também que indicadores são esses sociais. Quem é criança que está no trabalho? Sim. Quem é criança ou adolescente que estão sendo explorados sexualmente? Será que é todas as crianças no estado da Bahia ou ela tem uma identidade, tem uma etnia, né? Então, a gente precisa observar. Então, o plano, ele vem para traçar metas, objetivos e ações de forma intersetorial, porque criança, ela come, ela dorme, ela anda de transporte. Então, o plano, ele vem dialogar com todos os setores, criando metas e dialogando principalmente com as peças orçamentárias do Estado da Bahia, incluindo metas na educação, na saúde. E o mais importante, esse plano não foi construído em gabinete. Esse plano, ele passou por um processo de quase 4 anos de diálogo, diagnóstico, sabendo qual é a condição, qual é o contexto da criança e adolescente no Estado da Bahia e, o mais importante, envolvendo todos os atores do sistema de garantia do direito e, principalmente, fazendo escutas nos 27 territórios de identidade da Bahia, permitindo que os quase 117 municípios pudessem também contribuir nessa ação, nesse resultado. Daniel, muito bacana, muito fácil de entender, inclusive, o seu discurso. Só queria, só para a gente finalizar, né, para a turma que se interessou, que quer saber um pouco mais, falou, tá aí, gostei, ele fala muito bem e tal. Como é que faz para a gente ter mais informações sobre o plano, sobre as ações e, obviamente, como a gente fala de Conselho Tutelar, fala também sobre denúncia, né? Eu acho muito importante também. Pronto, sobre o plano, vocês podem acessar ao site da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, sjdh.ba.gov.br, onde tem um plano lá de forma digital, ou vocês podem colocar no Google, né, pesquisando Plano Estadual de Direitos Humanos de Criança e Adolescente, ou ir até hoje, à tarde, às 14 horas, Boa. lá no CEINFRA, que a gente está aguardando vocês, referente à denúncia. Qualquer órgão público, seja CRAS, CRES, Conselho Tutelar, são instâncias de denúncia de qualquer tipo de violação de direito contra a criança e adolescente. Aproveito a oportunidade e informo que no Brasil está ocorrendo de forma unificada o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Ou seja, dia 1º de outubro, você que está em casa, Salvador, Bahia e Brasil, são convidados e convidadas a escolher, através do voto, quem é aquele conselheiro e conselheira tutelar
que representa a minha comunidade, que de fato defende direito, até mesmo porque, lembrando, a atribuição do Conselho Tutelar é defender direito, orientar a sociedade e articular a rede. Da mesma forma, o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, que tem um papel de articular, mobilizar e promover políticas públicas, no âmbito municipal também temos os Conselhos Municipais do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCAs, como é conhecido popularmente. E se você não conhece, procure na sua cidade, aonde está o Conselho Tutelar, aonde está o CMDCA, Ministério Público e Defensoria Pública, que também faz parte dessa rede. Daniel, muito obrigado, meu velho. E um ótimo evento agora aí para esse lançamento do plano, tá certo? Obrigado, um ótimo dia. Valeu.